Depois de 43 dias, o maior shutdown da história dos Estados Unidos foi resolvido e o governo voltou a funcionar. Só que mesmo assim, o Bitcoin ele perdeu uma região de suporte que estava sustentando ele já fazia anos. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como isso pode afetar os seus investimentos. Então fica comigo até o final, deixa o seu like, se inscreve e bora! As projeções mostram que o PIB americano pode perder até 1,5 pontos no quarto trimestre. E os dados econômicos importantes estão atrasados ou corrompidos. Pra gente que está investindo aqui no Brasil, isso pode dizer que o risco que isso traz pode não terminar, mas só mudar de fase mesmo. O dólar, as taxas de juros globais, o fluxo para emergentes, tudo isso está no radar. Fica atento, tá? Porque o próximo movimento pode vir dos dados e não da crise mais visível. Já o Bitcoin, ele caiu mesmo com o fim do shutdown. A gente consegue ver que depois de quarta-feira, que foi quando aconteceu o fim do shutdown, ele permaneceu nesse estado de queda persistente, cara, até chegar no nível dos 95 mil. Ele perdeu esse suporte que já estava sustentando ele fazia tempo. Ele tinha perdido algumas outras vezes, mas ele sempre voltou. Ele balançava por ele, mas ele sempre voltava. Agora ele caiu bastante e agora todos esses níveis de suporte que estavam marcados nessa região mais importante dele se transformaram em resistência. Isso mostra que o mercado ele não reagiu de forma muito eufórica, né, a esse alívio político, porque como eu disse agora há pouco, o impacto econômico ainda não tá certo. A gente não sabe qual que é a direção que o mercado vai ainda. E sem uma base macro sólida, pelo menos por hora, vai ser muito difícil a gente ver fluxos relevantes entrando aqui no Bitcoin. O mercado de cripto ele continua em espera e o risco imediato ele passou, só que a incerteza sobre o crescimento e a liquidez elas continuam influenciando o preço do Bitcoin. Aqui nesse gráfico que mostra o custo base dos detentores de curto prazo, a gente consegue ver esse suporte que ele perdeu e aqui a gente consegue ver que os funding rates estão muito baixos. Essas duas coisas elas mostram pra gente que o mercado ele tá com pouca alavancagem e sem quase nenhuma euforia. Já a maioria dos holders de curto prazo, eles estão em prejuízo, o que reduz a pressão compradora, mas só que ao mesmo tempo indica uma boa parte da especulação já foi retirada. A volatilidade implícita também está moderada, que reforça um ambiente de cautela e lateralização. No geral, o mercado ele tá limpo, sem excesso e sem sinal de estresse, mas ainda precisa de um fluxo comprador maior para romper essa faixa de resistência e retomar as zonas que ele tinha antes. Já os holders de longo prazo, eles estão vendendo em um ritmo acelerado, liberando cerca de 815 mil bitcoins em um mês, o maior nível de distribuição desde o início de 2024. Esse movimento ele indica uma tomada de lucro e redução de riscos, em um momento que a demanda mostra sinal de enfraquecimento. Embora isso não exerça pressão de curto prazo sobre o preço, essa fase de redistribuição geralmente ela vai abrindo o caminho para o próximo ciclo de acumulação, desde que a liquidez global volte a se expandir. Já o Financial Conditions Index Proxy é um indicador que mede o estresse financeiro da economia. Ele combina spreads de crédito, o VIX, juros de 10 anos e o custo do financiamento interbancário. Quando ele sobe acima de zero, o dinheiro fica mais caro e o Bitcoin costuma sofrer. E esses movimentos muitas vezes marcaram topos importantes ou períodos longos de fraqueza. Só que agora o índice ele tá em menos 0,3, o que significa que as condições continuam relativamente soltas e sem sinal de aperto. Na prática, isso sugere que a queda recente do Bitcoin não está ligada à deterioração macro, mas sim a fatores de mercado internos, como deleveraging, liquidações e venda de long-term holders. Se o índice voltar para o terreno positivo, aí sim seria um sinal de cautela. Só que por enquanto a gente consegue ver que a liquidez ainda está do lado dos ativos de risco. Já esse gráfico aqui mostra pra gente a evolução do ADX, que é o Average Directional Index, como uma medida de força de trend, mas não mostra realmente a direção que o mercado está indo. A leitura principal é que os picos de ADX, que a gente consegue ver aqui em cima, eles vêm fazendo topos cada vez mais baixos. Aqui em 78%, 67%, 56%, 43%. Só que ao mesmo tempo ela também tem baixos mais altos. E isso não é necessariamente um sinal de fraqueza, mas sim de um mercado mais estável, institucionalizado. O preço, apesar de ter caído para baixo daquela resistência de 100 mil, ele continua dentro dessa faixa que ele vem variando, pelo menos enquanto o DI positivo e o DI negativo mostrarem ausência de força direcional. A pressão vendedora dos holders de longo prazo está abrindo espaço para uma retomada caso surja um catalisador, especialmente via volatilidade nos futuros ou fluxo institucional. Já o Ibovespa, depois do fim do shutdown, tentou fechar essa quinta-feira aos 157,162 pontos, com uma queda de 0,30% após a tentativa de retomada das altas. O movimento reflete três fatores principais. O primeiro é o forte recuo dos índices norte-americanos e o tom misto nas grandes ações brasileiras. O segundo fator são os balanços corporativos fracos, como da AP Vida, que caiu mais de 40% após os resultados. E terceiro, a incerteza global relacionada ao fim do shutdown nos Estados Unidos e a política monetária do Federal Reserve. Para quem investe no Brasil, a mensagem é bem clara. O contexto externo ele se tornou bem restritivo e isso exige um cuidado com as posições mais sensíveis ao mercado global. Já hoje, o Ibovespa subiu para cerca de 158 mil pontos, com o dólar recuando para 5,27 e os juros futuros recuando na curva. Esse movimento ocorreu em um cenário externo misto, né? As bolsas norte-americanas sem direção definida, e investidores ainda digerindo elementos como o fim do shutdown nos Estados Unidos e expectativas de política monetária. A moeda do real, ela tá mais forte e os juros domésticos estão sob menor pressão. Só que o cenário ele continua sensível a reviravoltas. Então, protege o seu capital e procura diversificação, porque isso continua sendo uma das coisas mais importantes agora. Então é isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve para não perder mais vídeos como esse e até a próxima.